telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Aleluia, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui neste lugar para louvar e adorar e exaltar a Jesus. Aleluia. Glória. Ele é digno do nosso louvor e da nossa gratidão. Amém. Aleluia. Pois só Ele é Senhor, só Ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, Amém. aquele que criou todas as coisas que os nossos olhos podem contemplar. Glória. E mesmo aquelas que nós não vimos agora, mas que um dia havemos de Glória a ver Jesus. pela sua misericórdia e pela sua graça. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me alegro por ser uma filhinha do Senhor. Graças Eu estou a Deus. grata ao Senhor por o Senhor se ter revelado a mim e me ter salvo e me ter trazido para a sua companhia. Graças Glória ao a nome Deus. do Senhor. É bom louvar o Senhor, é bom adorar o Senhor. Aleluia. Vamos orar para que a mensagem deste dia possa ser
um incentivo, aleluia, Glória. para a nossa alma, para o nosso espírito, aleluia, um refrigério, aleluia, glória ao nome do Senhor, pois a palavra do Senhor é comida para aquele que está esfomeado e é água para aquele que está, aleluia, com sede, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, abençoamos, aleluia, o nome do Senhor, porque Ele é grande e misericordioso. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na Tua presença, Graças a Deus. louvar-te, adorar-te, exaltar-te e glorificar-te, aleluia, dar-te a honra e a glória e o louvor e a adoração, Graças aleluia. a Deus. Ó Senhor, nós confessamos, Senhor, que somente Tu és Deus, Amém. somente Tu és Senhor, somente Tu és o Criador de todas as coisas. Graças a Deus. Glória ao Teu santo e bendito nome. Tu nos fizeste à Tua imagem conforme a Tua semelhança. Graças a Deus. Bendito seja o Teu nome. Ó Senhor, muito obrigado pelo grande amor com que nos tens amado e nos tens feito Teus Aleluia. filhos, Teus servos, aleluia, para anunciar ao Senhor as boas novas do Teu reino, aleluia. Graças a Deus. Glória ao Teu nome. Abençoa o Teu servo, inspira o Senhor, Amém. aleluia, com graça, com autoridade da Tua palavra. Glória a ao Teu Deus. nome. Senhor, aqueles que vão ver e ouvir, aleluia, sejam convictos pelo Teu Santo Amém, Espírito. Senhor. Glória ao Teu nome. Abre os entendimentos, Senhor. Ajuda-nos a guardá-la no profundo do nosso coração, Amém, meu Jesus. Senhor. Ó Senhor, breve Tu vais voltar, meu Senhor. Glória. Breve Tu vais voltar, meu Senhor. Ajuda-nos a estar alertados e Amém. despertados para Te receber. Glória ao Teu nome, aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoa aqueles que nos veem, Senhor, e nos ouvem. Senhor, desperta as suas consciências, Amém, abre os seus entendimentos, Senhor. Ó Senhor, e ajuda-os, aleluia, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco, prezado telespectador. Mais uma vez, chegamos ao seu lar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nome que é nome sobre todo nome, este glorioso Senhor, Deus revelado em carne, deu a sua vida pelos pecadores no Calvário para os salvar. E há de voltar como para o céu foi. A minha alma engrandece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porquanto hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos meditar na Palavra de Deus. Nas Sagradas Escrituras são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós louvamos o Pai, adoramos o Filho e damos a glória ao Espírito Santo. Só Deus é Senhor, digno de todo louvor e adoração. O Senhor falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Ele é o autor da vida, Ele é o Criador do universo. Está escrito de Jesus que sem Ele nada do que foi feito se fez. A minha alma engrandece este maravilhoso Senhor que deu a sua vida pelos pecadores para os salvar. Salvar, salvar, salvar. Louvamos a Deus pela salvação graciosa que o Senhor nos tem concedido. Assim, como já foi dito, hoje é um dia de alegres novas. Vamos ministrar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a mensagem deste dia é a última parte do Sermão da Montanha, ou do Monte, ministrado por nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos ensina pontos cruciais para nosso bem e para nosso futuro. Nós precisamos de compreender estas coisas que, como disse ultimamente, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações, como diz no livro de Job. Mas a outra vida, a eterna, não tem fim e é para lá que nós nos devemos preparar aqui na terra.
e enquanto temos o fôlego da vida, porque quando partimos à eternidade, se não formos salvos, já estamos condenados. Louvado seja Deus! Assim, neste dia, vamos mostrar vários quadros para contemplar, pois que nos falam das decisões que nos mostram a nossa vida aqui e também como ela deve ser organizada para tomarmos decisões para a vida eterna. Algumas imagens durante a mensagem nós vamos mostrar para que possamos ter uma ideia daquilo que nos diz a Sagrada Escritura. Pergunto, sabemos nós que existe outra vida para viver quando esta terminar? Naturalmente, as pessoas que passam pelos cemitérios compreendem isso. Compreendem se temerem ao Senhor. Outros dizem, esta é a última morada. Pois não é. É a última morada apenas da parte física do homem. Mas o homem não é apenas isto que nós vemos com os nossos olhos. Dentro deste corpo existe o verdadeiro homem, que é espiritual, chamado o homem interior. E é esse que sai do corpo e vai para um dos lugares que a Bíblia nos narra, ou o céu ou o inferno, ou de gozo eterno, ou de sofrimento eterno. Com a morte nem tudo acaba, como dizem, mas num certo aspecto tudo começa devido ao facto de que essa vida é eterna e não tem fim, e a Bíblia Sagrada está cheia de passagens bíblicas sobre isso, e deixe-me dizer que Nosso Senhor Jesus Cristo veio salvar-nos para dar-nos a vida eterna. E a vida eterna no céu, na casa do Pai, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. Louvamos a Deus porque o Senhor tem providenciado maneira do homem ser salvo e perdoado, se tão somente esse homem e essa mulher abrir a sua boca e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus revelado em carne, que deu a sua vida pelos pecadores para os salvar, e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia e se arrepende da sua vida velha e segue as instruções de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tão fácil como isto. Louvado seja Deus. Agora, mantermos-nos no caminho do Senhor, aí está o problema. Mas também esse problema, com a ajuda de Deus, é resolvido. Louvado seja o Senhor. Creiamos ou não, a nossa opinião não conta neste aspecto da pessoa crer ou não crer que há vida depois da morte. Somente a revelação de Deus nas Santas Escrituras é válida. E ela diz que todos nós temos uma vida eterna para viver. E depende de nós aceitar ou rejeitar essa revelação para irmos para um bom ou mau lugar. No futuro, tudo o que decidimos aqui na Terra terá repercussões eternas, no céu ou no inferno, e somente nós próprios podemos decidir. Só nós próprios podemos decidir para o lugar para onde vamos passar a eternidade. A mensagem deste dia tem por tema, portanto, o nosso futuro depende de nós e a importância da obediência à palavra de Deus. O nosso futuro no outro lado da vida depende das nossas decisões que determinam o nosso destino, obedecer ou desobedecer. E a leitura sagrada encontra-se em São Mateus, capítulo 7, verso 13, ao verso 27, que todos nós vamos acompanhar. Assim diz a palavra de Deus. Capítulo 7 de Mateus e verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não profetizamos nós em teu nome e em teu nome expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui a Santa Escritura. Meus amados que nos escutam, neste tempo presente, outubro de 2014, já existem pregadores que dizem que estão pregando contra o tempo. Creio que se aproxima velozmente o fim da Era da Graça, pelos problemas que o mundo atravessa, maiormente no Médio Oriente, que pode desencadear a chamada Batalha do Armagedão. Nós agradecemos a Deus a sua misericórdia, a sua paz e o seu perdão. E ainda que esta mensagem tem muito para falar, nós vamos falar apenas o suficiente para nos chamar a atenção daquilo que Jesus ordenou. Queremos nós estar com Ele um dia na glória do céu? Nós precisamos de pôr em prática este ensino sagrado, e a primeira coisa a fazer é exatamente entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Vamos meditar em 4 aspectos da mensagem, ou seja, 4 ilustrações positivas e negativas que nos ensinam sobre as decisões que tomamos na nossa vida e que decidem o nosso futuro. Ou seja, 4 figuras nas quais baseamos a nossa vida perante Deus. Primeiro, as portas e os caminhos estreito e largo. Segundo, as árvores com fruto bom e árvore com fruto mau. E terceiro, as casas construídas sobre a rocha e outras sobre a areia. Estas coisas estão escritas neste sagrado livro para que possamos tomar decisões de acordo com o ensino da Sagrada Escritura. Assim, introduzindo esta mensagem, deixamos aqui alguns pensamentos de que todo homem que vem a este mundo nunca é obrigado
a ir para o céu, nem tampouco para o inferno. Tampouco é obrigado a obedecer à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Não obstante os avisos das suas ações e decisões ditos por Deus. Quando Deus criou o homem, os homens muitas vezes dizem que Ele o criou um ser livre, um ser de livre-arbítrio. O homem pode decidir por si próprio o seu futuro e a sua vida. Ele podia decidir pelas suas ações. E logo no princípio da criação, o homem tomou uma direção errada na sua vida. Ainda que tinha sido avisado, não obedeceu ao aviso. E neste dia, nós temos avisos consecutivos da palavra de Deus para tomarmos decisões. Essa liberdade que o homem tinha de livre escolha levou-o a ser escravo de Satanás. Por essa causa, todo mundo ficou escravo do pecado que mata, que separa o homem de Deus. Pensemos nisto. Usamos dizer muitas vezes que as nossas decisões vão determinar o nosso destino, porque ninguém há que nasça com o destino marcado. E isto é um facto, não é uma história, porque Deus ainda não alterou a sua palavra que saiu da sua boca, nem jamais a vai alterar. Por causa de Satanás tentar a Eva e esta tentar o seu marido, levou Deus a encarnar na pessoa do seu Filho Jesus para dar a sua vida pela humanidade no Calvário, para o salvar da sua má decisão que fizeram de comer do fruto proibido. E ele veio para salvar exatamente o homem dessa condenação do diabo no inferno. Salvar é um grito de alarme nestes últimos dias. Salvar a pessoa só pode ser salva pelo sacrifício de Jesus. E Deus mostrou quanto amou o mundo para salvar a humanidade, que dizem João 3, 16 e 17, aquilo que muitas vezes dizemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Esse mundo não são as árvores, nem as ruas, nem as montanhas, nem os campos. És tu e eu. São pessoas necessitadas de serem salvas e regeneradas. Assim Deus fez a sua parte, que foi enviar seu Filho ao Calvário, mas certamente cada um de nós tem que o aceitar como nosso Senhor e nosso Salvador. E aqui está a grande decisão. Porque o Senhor diz, e já falou hoje, porque me chamais Senhor, Senhor, muitos naquele dia me chamarão Senhor, Senhor. E o Senhor disse, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos digo. Aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador é o ponto-chave na nossa vida, que decreta condenação ou salvação. De contrário, nunca estaremos no céu. Agora, tudo depende de nós, se nós o aceitamos ou não. A Bíblia Sagrada diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, isto é, o povo judeu. Não creu que ele realmente era o Messias que vinha para sofrer, para dar a sua vida para salvar Israel e o mundo. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. É porque eles não eram feitos antes. Todo homem que vem a este mundo é um pecador destituído, necessitado de ser feito filho de Deus. João 1, verso 11 ao verso 13. A nossa vida é como uma sombra que passa. Ela esvai-se. O melhor da nossa vida são 70 anos. E se alguém chegar aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. Diz no Salmo 90, por Moisés.
é de curta duração e no fim dela vamos infalivelmente encontrar outra num bom ou mau lugar. A Bíblia diz que é o céu ou o inferno. E somos nós que decidimos o lugar para onde vamos. As nossas decisões determinam o nosso destino. O nosso futuro não depende de Deus nem do diabo. Depende inteiramente de nós. De obedecer ou desobedecer. De sermos pecadores ou sermos salvos. De sermos pessoas que andam em pecado ou que se santificam. De maneira que nós precisamos de tomar uma boa decisão. A mensagem deste dia revela isso mesmo, pelo que devemos prestar a nossa melhor atenção a estas ilustrações ou figuras reveladas na Santa Escritura que foi lida, porque elas nos revelam isso mesmo. O nosso futuro depende de nós próprios. Então, em primeiro lugar, vamos à porta estreita e ao caminho estreito. O Senhor diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Isto em Lucas. Nesta passagem diz: entrai pela porta estreita. O aparecimento de Jesus na terra foi precedido de um profeta. E esse profeta apareceu depois de 400 anos que Israel deixou de ter profetas enviados de Deus, porque os matavam e apedrejavam. E para que Jesus se manifestasse, Deus levantou um profeta. E esse profeta chegou, porém no tempo da manifestação do próprio Deus revelado em carne, que tinha a missão de sofrer, morrer, para salvar o mundo pelo seu próprio sangue. Esse profeta se chamou João, que significa graça de Deus, e foi cognominado de Batista porque era um profeta que batizava o povo para o arrependimento. Por isso, o seu batismo foi chamado o batismo de arrependimento. E cumpria-se em João o capítulo 40 e verso 3 do livro de Isaías, como a voz do que clama no deserto, que dizia: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. E estas mesmas palavras se encontram em Mateus 3, verso 3, ditas por João. Em Isaías 40, verso 9, ou verso 11, diz: tu, anunciador de boas novas a Sião. Tu, anunciador de boas novas a Sião. Sobre um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz e clama fortemente, não temas, e diz às cidades: eis aqui o vosso Deus. Um homem que João tinha que introduzir no mundo, no meio de todos os outros homens. Era a aparência igual a qualquer outro homem. Mas a profecia de Isaías, dita por João, a voz do que clama no deserto, tinha que dizer: eis aqui o vosso Deus. Um homem, sendo Deus, não cabia na cabeça de ninguém em Israel, a não ser de um pequenino, mesmo pequenino número de pessoas que se tornaram discípulos e apóstolos de Cristo. De resto, o Israel nacional e o religioso não concebia que um homem pudesse vir sendo Deus revelado em carne. Eis aqui o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, diz a profecia. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. O Senhor Jeová virá, o Senhor Jeová virá, o Senhor Jeová virá. Eis aqui o vosso Deus. Mas Israel não creu. Parece que os religiosos daquele tempo saberiam mais do que o próprio Deus, do que o próprio profeta que tinha que ministrar a profecia.
Eis aqui o vosso Deus, o Senhor Jeová, virá como forte. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço e as que amamentam ele guiará mansamente. Então Deus, tão magnificente, tão poderoso, tão sapiente, tão glorioso, vinha para apacentar o rebanho e os cordeiros, dar a sua vida pelos homens. Isto não entrou, nem tem entrado na cabeça, nem no coração do Israel nacional. Graças a Deus que agora, ultimamente, Deus está salvando muitos judeus. Graças a Deus por esses judeus messiânicos que anunciam o Evangelho também nestes dias. O Senhor Jeová virá como pastor das ovelhas, mas veio para o que era seu, como já foi dito em João 1 e verso 11, e os seus não o receberam. E João, ao introduzir a Deus revelado em carne, anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 e verso 29. Diga comigo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira ou não tira? Eu ouso dizer que só é pecador quem quer. Porque o Salvador veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que estava perdido foi achado. E essas pessoas foram achadas, estão com Jesus, imbuídos com Ele. Ele é a cabeça e eles que encontraram a Cristo foram salvos. É o corpo dessa cabeça. É a igreja. Ser salvo ou perdido depende de ti e não de Deus nem do diabo. O mesmo se aplica a mim. Eu tenho autoridade de dizer sim ou dizer não. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira, tira, tira. Só é pecador quem quer. Estas palavras que eram tão profundas tiveram pouca aceitação. Para nós que vivemos cerca de 2000 anos mais tarde, precisamos de ouvir este santo e glorioso pastor do rebanho de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Como diz em Atos 20 e verso 28, Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. Deus tornou-se homem, o homem perfeito, para poder fazer um perfeito sacrifício vicário em teu favor e em meu favor. E lembre-se que, segundo aquilo que estamos vendo no mundo, também eu vou dizer as palavras que tenho ouvido. Estamos a pregar contra o tempo. A hora da graça está terminando. Precisamos de prestar atenção ao santo ensino, porque ainda que foi rejeitado pelo Israel nacional, ele deixou-nos os fundamentos doutrinais dos apóstolos e dos profetas, aonde ele, Cristo, é a principal pedra da esquina. Mas, à parte disto, ele disse que tinha outras ovelhas e que lhe convinha também agregar estas, ovelhas do povo gentio, e nestes dias presentes compreendemos que o grande pastor das ovelhas está prestes a manifestar-se para levar as suas ovelhas para o seu aprisco do céu no arrebatamento. Acorde, aceite esta palavra e entre pela porta que o Senhor Jesus Cristo diz. Ele é a própria porta. Louvado seja o nome do Senhor. Ao começarmos esta mensagem, precisamos lembrar as primeiras palavras de Cristo quando começou o seu ministério na cidade de Cafarnaum, na Galileia. Em Mateus 4, 16 e 17 diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Ele é a luz do mundo e quem o seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Olhe para Jesus como aquele que ilumina as trevas deste mundo. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
O Senhor iluminou as minhas trevas, iluminou as trevas da minha esposa, e nós também andávamos perdidos, mas fomos achados. E pela sua graça entramos pela sua porta e pelo seu caminho. Dentro de momentos voltamos. Amém. Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo começou exatamente com aquelas palavras: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E assim começou também João Batista, e Pedro seguiu da mesma forma no dia de Pentecostes. E Jesus preparou os fundamentos da sua igreja com os apóstolos que escolhera, e foi a estes que pregou o chamado Sermão da Montanha, cheio de instrução espiritual, e o termina com estas ilustrações ou figuras que todos nós compreendemos se somos umas ou se somos outras, como a porta, o caminho, a árvore e a casa. Louvado seja Deus! Segundo este ensino de Jesus, ele nos chama a atenção de termos que entrar por essa porta estreita e andar por esse caminho se quisermos ser pessoas salvas. Esse caminho apertado, esse caminho estreito. Estas figuras simbólicas são ensino corretivo de Cristo ao homem pecador por natureza destituído da glória de Deus. Ou entramos por essa porta ou deixamos de o fazer. A decisão é nossa. O Senhor simplesmente diz: entrai por essa porta. Uma porta é simbólico de acesso, simbólico de entrada a um lugar, e essa porta é também simbólica de Nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo diz: eu sou essa porta. E nós vamos contemplar as duas portas, a estreita e a larga, em quadro. A porta estreita significa vir a Jesus e aceitar o seu santo ensino e ser salvo. A porta larga significa rejeitá-lo e andar nas tradições e doutrinas de homens, cujo fim é a perdição. Eu ia falando que Jesus é a porta das ovelhas. Ele próprio diz: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João 10, verso 7 ao verso 9. Jesus é essa porta e está a convidá-lo a entrar por essa porta para entrar as boas pastagens. Ora bem, meu prezado telespectador, em falando de portas, não queremos dizer que Jesus é um pedaço de madeira, de forma alguma. Mas o que a porta simboliza ou significa é um acesso. A porta significa um acesso, uma entrada. Ele é a única porta da salvação dos pecadores que se arrependem e os convida: entrai por essa porta, porque eu sou essa porta. Depois de entrar por essa porta, acharemos as boas pastagens e acharemos a Deus no céu, com os anjos, com os arcanjos, com os querubins e com os serafins, uma vida eterna de gozo eterno com o Senhor. Entrai pela porta estreita. Esta é uma ordem divina. Não se esqueça disto. Esta é uma ordem divina, é uma determinação, é uma decisão a tomar imediatamente. E a porta estreita figura ou simboliza arrependimento, obediência,
consagração a Deus e ajuntamento ao corpo de Cristo. É mais uma alma que entrou para achar as boas pastagens espirituais. A porta estreita significa obediência e sujeição, significa mudança de vida, significa mortificação da carne, do seu ego, significa entrada na vida e vida eterna. A razão disso é que existe uma outra porta, como já temos visto, por onde a humanidade entra todos os dias. E a porta larga deste mundo de pecado, dos prazeres deste mundo, é essa porta larga. E aí as pessoas estão mortas em ofensas e pecados, e o seu fim é o eterno sofrimento, que não conseguem a salvação entrando por essa porta dos prazeres, do pecado, etc, etc, etc. E a Bíblia diz, não andeis, ou por outra, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 1 João 5, 15 a 17. Tudo isto é material da porta larga, o mundo e o que no mundo há. Na porta estreita há a obediência, há a salvação, há perdão, há consagração, há arrependimento, etc. E há vida eterna. O que é que vamos escolher? No fim, daqueles que andam pela porta larga, que fizeram o seu destino à sua maneira, eles terão um amargo clamor ao entrar na perdição eterna no inferno, e para sempre ali estarão em sofrimento. Os que entram pela porta estreita terão um gozo eterno na casa do Pai. Pois bem, em segundo lugar, os dois caminhos. Mas Jesus falou também de dois caminhos. Quando se entra pela porta, encontramos também os dois caminhos. Os que entram pela porta larga têm também um caminho largo, conduz à perdição. Mas os que entram pela porta estreita, eles encontram também um caminho estreito. Ao ouvirem o Evangelho, eles decidem sair do caminho largo e entrar no caminho estreito. Mas ele é apertado. O outro é largo e fácil. Assim, pelo caminho apertado e largo, eles figuram da mesma forma uma vida de morte espiritual, separada de Deus. O caminho estreito figura uma vida de pessoas salvas, regeneradas, santificadas e obedientes, e que estão marchando para a casa do Pai. Vamos ver também esses dois caminhos que o Senhor nos fala. O Senhor fala-nos das portas e dos caminhos. O caminho estreito e o caminho largo simbolizam as pessoas que andam com Jesus Cristo e as pessoas que o rejeitam. O caminho largo é símbolo do pecado. O caminho estreito é símbolo da obediência. Ali temos um pregador apontando a cruz àqueles que andam no caminho largo, e aqueles que se arrependem entram pelo caminho estreito. Qual é o caminho em que andamos ou que vamos escolher? Meus amados que nos escutam, no aspecto natural, um caminho ou uma estrada é uma via de comunicação. Ela nos leva a qualquer destino, por onde transitam os veículos e as pessoas. E esses caminhos podem ser largos e estreitos conforme os lugares onde foram feitos e as razões das necessidades do trânsito. Estou falando em termos naturais.
E Jesus usou também esta figura dos dois caminhos para nos ilustrar que na vida espiritual existem também o caminho de Deus, que é apertado, e o caminho do mundo, que é largo e fácil, denotando a obediência do homem de Deus ou obediência aos prazeres deste mundo. Todos nós caminhamos por um desses caminhos, e o fim dos dois caminhos são fins totalmente diferentes. O caminho estreito ou apertado significa salvação, santificação e marcha para o lar da glória do céu pela obediência a Deus. Significa o fim da vida de pecado, significa o fim da separação de Deus, significa uma nova vida, e esta com Cristo Jesus. Significa estar crucificado com Cristo. Em Gálatas 2, verso 20, Paulo disse estas palavras: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. É aqui que eu falei há algum tempo atrás que nós precisamos de fazer de Cristo nosso Senhor e nosso Salvador. E se isso acontece que nessa marcha as pessoas ficam crucificadas com Cristo. Louvado seja Deus. E em Gálatas 5, verso 24, afirma que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Precisamos de uma transformação na nossa vida e procurar essa porta e esse caminho onde são poucos os que a encontram. Diga comigo, são poucos os que a encontram. Diga outra vez, são poucos os que a encontram. Muito bem, seja um desses poucos, porque Jesus disse que o seu rebanho, o rebanho de Deus é pequeno. Lucas 12 e verso 32. Se são poucos e se o seu rebanho é pequeno, pergunta a si próprio se você pertence a esse rebanho poucos e pequeno. E se não é esse o caso, você está ainda no caminho e na porta larga e precisa de o deixar, porque ela conduz e ele, caminho, conduz à perdição e ao sofrimento eterno. Mas em Provérbios 14, verso 12, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Caminho que parece direito. É por isso que ao meditarmos nesta Sagrada Escritura nós precisamos de decidir por que caminho é que a gente anda. Os que entram pelo caminho já de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. São pessoas salvas, regeneradas e santificadas. E o fim desse caminho é o lar da glória do céu. Em Êxodo 18, e verso 20 diz: declara-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E no Salmo 18 e verso 30 diz também que o caminho do Senhor é perfeito. Diga, o caminho do Senhor é perfeito. No Salmo 27, verso 11 afirma: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. A vereda é um caminho estreito. E o salmista ensina-nos assim, que devemos pedir ao Senhor para andarmos por esse caminho e por essa vereda. E Jesus disse: eu sou o caminho. Mas não sou só o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Fora deste caminho, outro caminho não há que nos leve para o céu. Ele é a única vereda que nos leva à vida e à vida eterna. Mas o caminho largo e fácil significa separação de Deus, gozo do pecado, perversidade, violência, morte, sofrimento eterno
no fim dessa jornada. O gozo do pecado traz um horrível futuro ao homem. Houve um homem chamado Moisés que fez uma decisão drástica na sua vida. Deixou o Principado do Egito para sofrer o vitupério de Cristo. Ele fez a sua escolha, determinou o seu destino e o seu futuro. Em Hebreus 11, 24 a 26 diz estas palavras: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que recompensa terão aqueles que andam pelo caminho, pela porta larga e pelo caminho largo? É uma recompensa de sofrimento. Mas quem anda pelo caminho estreito, a palavra de Deus diz que nós temos 4 coroas, ou 5, para herdar. Diz a palavra de Deus que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E Jesus Cristo diz: tudo o que o Pai tem é meu. De maneira que os seus filhinhos, os seus servos, vão fazer parte da sua herança gloriosa no céu. Tinha em vista a recompensa. Vale a pena, neste pouco tempo de vida que o Senhor nos dá, vale a pena fazer uma boa decisão para determinar o nosso destino na casa do Pai. Os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos do homem. E está em vista a salvação ou a perdição eterna. E somos nós que fazemos esse nosso futuro. E o facto é que somos ensinados por Deus desta forma: bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1 e verso 1. Bem-aventurado. Para sermos bem-aventurados, temos que seguir esta doutrina, não andar no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Foi apartado dessa maldição do pecado, dessa vida que nos conduzia ao inferno. Foi apartado, foi salvo e foi santificado. Em Isaías 55 e verso 7 diz: deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E no Salmo 139, 23 e 24, diz ainda a Sagrada Escritura: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se em mim há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Façamos essa decisão, e da mesma forma como fez o salmista no seu ensino sagrado, que é a palavra de Deus. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Entrai pela porta estreita, e andai pelo caminho apertado. E Cristo deu a razão desse conselho. Primeiro é porque essa é a única porta e o único caminho que nos leva à vida. E que são poucos os que encontram. Poucos, poucos, poucos. Diga com a sua boca: são poucos os que encontram. Você não quererá pertencer a um desses poucos? Estamos avisando. Deus mandou-nos avisar, mandou-nos pregar, ir por todo o mundo. Já lá vão 2000 anos e nós nesta geração estamos fazendo a nossa parte. Em Lucas 13, e verso 24, contudo, diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Diga, porfiai. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Toma o aviso. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que é que não poderão? Porque é tarde demais quando quiserem se arrepender e aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. É tarde demais, já não podem entrar. E deixe-me dizer que porfiar significa persistir, insistir e insistir sem cessar. Teimar em entrar, esforçar-se para entrar.
Porfiai, fazei a vossa parte o mais rápido possível, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Mas vão haver muitos que procurarão entrar, mas a porta está fechada. E eu creio que eles se encontram em São Mateus 25, no verso 10 ao verso 12, nas virgens loucas, sem azeite espiritual nas suas candeias, e quando voltaram foram se arrepender, mas era tarde demais. Quando voltaram, encontraram a porta fechada e, batendo à porta, ouviram aquelas célebres palavras que ainda entristeceram mais os seus corações. Em verdade vos digo que vos não conheço. Em verdade vos digo que vos não conheço. Senhor, abre-nos! Em verdade vos digo que não vos conheço. A nossa decisão determina o nosso destino. Em Mateus 7, verso 23, Jesus disse: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em terceiro lugar, vejamos sobre as duas árvores e seus frutos. Porque o Senhor falou também, ilustrou a vida dos obedientes e desobedientes por árvores boas e árvores más. E nós precisamos de compreender isto, esta preciosa lição de Jesus. Tem outra figura da vida das pessoas que ouvem o Evangelho. E uns são comparados a árvores más e outras a boas e seus frutos. Mateus 7, 17 a 21. E parece não haver ilustração mais importante para se conhecer um cristão de Cristo, senão pelo fruto que esse cristão dá. Vamos ver então as árvores e o fruto. As árvores com e sem fruto são uma ilustração das pessoas que seguem a Jesus Cristo e das pessoas que se dizem cristãs, mas sem qualquer convicção e sem salvação. Aqui temos uma videira com uvas e uma figueira sem figos. O Senhor falou em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Mas o Senhor diz que poda as varas para que dê mais fruto. Mas em relação com a videira, ela é simbólica de Israel sem fruto. E o Senhor decretou uma maldição sobre a figueira. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Que tipo de árvore somos e que fruto estamos dando? Pelo fruto se conhece a árvore. E também o Senhor Jesus falou acerca de falsos profetas, falsos pregadores, e que pelo seu fruto as pessoas deviam conhecer quem é que lhes prega o Evangelho. Esta é uma das coisas mais importantes destas passagens das Escrituras, porque muitos virão como pastores de Deus, mas por dentro são lobos devoradores. De maneira que devemos ter o máximo cuidado em saber em que igreja estamos e que tipo de evangelho ouvimos. E a razão desta explicação do fruto, portanto, está na base de haverem falsos pregadores do evangelho e, naturalmente, cada escola vai produzir o resultado do seu ensino. E Jesus disse que não se pode colher uvas dos espinheiros, nem figos dos abrolhos. Mas em Apocalipse 2 e Apocalipse 3 existem 7 igrejas com 7 ministros e que todos nós somos chamados a ler e a discernir que tipo de ensino existe nessas igrejas, porque elas prefiguram todo o tipo de igrejas e ministros em todas as gerações, e então saberemos onde se encontra a boa e a sã doutrina e
o engano do diabo. Existem por todo o mundo muitos púlpitos que ensinam doutrinas de demónios, como muitas vezes temos avisado. São as doutrinas do seu pai. 1 Timóteo 4, verso 1. Mas os demónios não pregam. Quem prega são homens. Mas eles estão possuídos por esses demónios que pregam as doutrinas do seu pai. Enganos, luxos, riquezas, mundo, proibição de casamento misturados com outras religiões, chamando-lhe irmãos, etc, etc. Existe doutrinas de demónios por todo lado. Em 2 Coríntios 11, verso 13 ao verso 15, temos um aviso do apóstolo São Paulo para a Igreja de Cristo, quando afirma: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Diga, obreiros fraudulentos. Fraudes espirituais. Enganos espirituais. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Transfigurados. E conhecê-los. Quem é que os vai conhecer? E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, é preciso muita atenção, ler esta palavra de dia e de noite, para que prudentemente nos possamos encaminhar. Então faremos prosperar o nosso caminho. Não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros do diabo, ministros do Satanás, se transfigurem em ministros da justiça. Eu pergunto, que evangelho é que nós estamos recebendo? Procuro saber se houve a boa e essa doutrina, e se está no caminho estreito ou num caminho largo. Porque para o fim dos dias, estas coisas estão no mundo. O facto é que nem todo o cristão é cristão. Nem todo aquele que diz Senhor é Senhor. O facto também é que nem todo o chamado cristão é um crucificado de Cristo, ou um crucificado com Cristo, e que dá fruto, o fruto do Espírito, que são 9. Em Gálatas 5 e verso 22. Eu vou repetir o meu pensamento, que nem todo o que é chamado cristão é um cristão crucificado com Cristo e que dá fruto espiritual, revelado em Gálatas 5 e verso 22. Ou então são os chamados crentes carnais, cujo fruto se encontra também em Gálatas 5, verso 19 ao verso 21, com todas as obras da carne. Aqui temos aqueles que andam no caminho estreito e produzem um fruto, e os que andam no caminho largo e produzem outro. São árvores de fruto bom, os outros fruto mau. O fruto da árvore do cristão determina o que a árvore é, ou boa ou má. E Jesus disse: toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Isto significa que a pessoa irá parar ao inferno, que está cortada da comunhão de Deus. E também João Batista afirmou: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Nós podemos classificar esse machado por esta palavra que é também a espada do Espírito. Está posta à raiz das árvores. Que árvore sou eu? Ou que árvore é o meu amado que me escuta? Toda a árvore que não dá bom fruto, não produz bom fruto, corta-se e lança-se no fogo e arde. Naturalmente, estas palavras aplicam-se a homens e a mulheres que ouvem o Evangelho e uns seguem para o céu e outros para o inferno. Pergunto: que tipo de árvore e que tipo de fruto somos nós? Damos nós fruto espiritual ou fruto carnal? Pelo fruto se conhece a árvore. Existem muitas pessoas que falam de Deus, que mencionam o nome de Deus, que misturam o nome de Deus com os seus próprios ídolos e até pronunciam
o nome de Deus em vão por um qualquer motivo. E o Senhor nos narra, já no Velho Testamento, no Decálogo, para não pronunciar o nome de Deus em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Será que tais pessoas temem a Deus? Será que essas pessoas são salvas, santificadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo? Que têm entrado pela porta e pelo caminho estreito? Que são árvores que dão bom fruto? Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos, nesta hora, voltar a ver as duas portas. Jesus Cristo disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Temos a oportunidade em vida de escolher uma destas portas e um destes caminhos. Um nos leva à perdição, o outro à casa do Pai. Mas temos que passar pela cruz. E vamos ao terceiro aspecto. Terceiro lugar, as casas construídas na rocha e as casas construídas na areia. Desde o princípio, nós lemos nas Sagradas Escrituras, no nosso texto, que este é um dos aspectos mais importantes. Esta é também uma figura ou ilustração de dois tipos de pessoas que ouvem o Evangelho, ou sejam, os cristãos de Cristo, os seus discípulos e os religiosos por tradição e crentes carnais. Esta é a verdade. Todos somos construtores de dois tipos de construção. E uns procuram construir em terreno sólido, outros, porém, em terreno frágil. Fazem as suas decisões. E o Senhor Jesus Cristo começa por chamar de pessoa prudente aquele que escolheu construir a sua casa sobre a rocha, mas de insensato ou de louco o que constrói sobre a areia. Mateus 7, 24 a 27. Assim diz esta palavra. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Diga, e foi grande a sua queda. Naturalmente falando, temos que compreender que uma pessoa não vai gastar o seu dinheiro na construção da sua casa para logo ficar destruída no primeiro inverno que apareça ou no primeiro temporal que surja. Porque isto é o mais natural que aconteça. Ventos e chuvas e tempestades acontecem em muitos lugares e todos nós temos visto os seus efeitos no aspecto espiritual são as provas da nossa fé. O Senhor usou as coisas naturais para nos ensinar as verdades do caminho da fé. Uns constroem sobre a rocha, outros constroem sobre a areia. Vejamos algumas ilustrações sobre estas figuras daqueles que ouvem o Evangelho, os que são prudentes e os que são insensatos. Vamos ver acerca dessas duas casas
a construída na rocha e a construída na areia. As casas construídas na rocha e as casas construídas na areia figuram as pessoas que seguem a doutrina de Cristo e as que seguem uma religião tradicional. Aonde estamos nós construindo a nossa vida espiritual? Sobre a rocha que é Cristo ou sobre este mundo religioso que nos rodeia? Meus amados, estas figuras que acabamos de ver representam o ensino de Jesus Cristo também a dois tipos de pessoas que decidiram fazer o seu futuro pelas suas ações e decisões em relação com o Evangelho, com aquilo que a Palavra de Deus acabou de falar. Os que constroem sobre a rocha e os que constroem sobre a areia ou terreno fácil. Muitos têm em pouca conta o que o Evangelho significa e como no passado ouvem de mau grado e ficam muito mais surdos e mais cegos do que antes. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, em verso 16. Mas esse poder de Deus foi-nos oferecido de graça, por não podermos pagar o preço dessa salvação. Porque nos foi comprada com o sangue do próprio Deus, revelado em carne, como diz em Atos 20, em verso 28. É impossível ao homem, por seus próprios meios ou virtudes, alcançar o céu. Por isso Deus nos deu de graça esta salvação. E se não damos o real valor a esse sacrifício vicário de Cristo, ainda que possamos crer em Cristo, estamos construindo sobre a areia a nossa vida espiritual. Ouvir e praticar o que ouvimos é uma ordem divina. E se não obedecemos à mensagem de Deus de bom grado, então estamos fazendo o nosso futuro para o inferno. Construir sobre a rocha é construir sobre o único fundamento de Deus, porque finalmente essa rocha é Jesus Cristo. Em Êxodo 17, em verso 6, Jesus Cristo é a rocha ferida que deu de beber as águas vivas ao povo de Israel. E Paulo afirma que todos eles beberam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Em Isaías 26, e verso 4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, simbólico de segurança e terreno sólido para a nossa construção espiritual. E Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, em verso 18. Para ele, pedra, não é para Pedro. Pedro é uma pedra pequena, como todos os outros cristãos, eu e todos os outros são pedras vivas. E Pedro disse também: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro 2, e verso 6. E no verso 4 diz que nós devemos chegar para essa pedra viva, que é Cristo Jesus. E Paulo afirmou que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Fora de Jesus Cristo, tudo é areia movediça, fundamento humano e religioso. Tudo vai cair no tempo da provação. O facto é que, desde os dias de João Batista, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Disse Jesus em Mateus 11, e verso número 12. Quando nos entregamos a Jesus, começa uma luta espiritual. Lembre-se disto, que o mestre de obras vem passar a vestoria.
para ver se a construção está em terreno sólido, sobre a rocha, ou se andamos construindo a nossa vida espiritual de qualquer forma. Portanto, quando nos entregamos a Cristo, começa a luta espiritual do diabo contra as pessoas que ele está perdendo para o reino de Cristo. Pela força se apoderam dele. E se não estivermos alicerçados na rocha, a nossa vida espiritual vai ser de novo ganha pelo poder das trevas. É por isso que é importante construir sobre a rocha inabalável dos séculos, que é Cristo Jesus, o Senhor. Quando começamos a nossa marcha para o céu, somente se pode ter um fundamento, é essa rocha inabalável dos séculos, porque as tentações da velha vida vão aparecer e ser muitas, mas se a nossa casa está firmada na rocha, ela não cai. Ela não cai, porque o Senhor Jesus Cristo ensinou isso. Vêm os ventos da provação, vêm as chuvas, vêm os rios, vêm as tempestades, mas ela não cai, porque está firmada na rocha. Essas casas são pessoas, figuram pessoas que ouvem o Evangelho. Louvado seja Deus, e eu pergunto, que tipo de pessoa somos nós? E Jesus deixou bem explícito que essas tentações vêm, portanto, em forma de chuvas, de rios, de ventos, para combaterem aquela casa. Louvado seja Deus no aspecto natural. E o facto é que, se a casa está firmada, construída sobre a rocha, ela fica firme e não cai. Mas se temos uma religião tradicional e até assentamos a nossa convicção nas obras que fazemos para ganhar o céu, a casa vai cair e ser grande a sua queda. Porquê? Porque em Isaías 64, verso 6, afirma que todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? É um trapo sujo. E Paulo afirma, em Efésios 2 e verso 9, que o dom da graça de Deus não vem das obras, para que ninguém se glorie. E nós podemos acrescentar, ponto final. As pessoas são salvas pela fé e não pelas obras. E é preciso, para manter a fé, é preciso obedecer ao ensino da Sagrada Escritura. Finalizando, pergunto, qual é a rocha? Ou por outra, qual é a porta por onde está entrando? Qual é o caminho por onde está caminhando? Qual é a árvore e o seu fruto? E qual a casa que está construindo na sua vida espiritual? Façamos um exame à nossa consciência e depois de termos ouvido esta mensagem, chegamos a uma conclusão. Espero que possamos compreender que o cristão de Cristo é como uma vara da videira verdadeira e que ela vai ser podada para dar mais fruto. Fora de Cristo não há salvação, e quem não tomar a sua cruz e vier após Jesus não é digno dele. Amém. Pergunto, é você uma pessoa salva? É você um cristão que está tomando a sua cruz? É uma pessoa que está firmada na rocha? É uma pessoa que está obedecendo ao Evangelho e ao autor dele? Se assim não é e precisa de salvação, faça esta oração comigo e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra e compreendo que nosso Senhor Jesus Cristo é a rocha inabalável dos séculos, que veio a este mundo dar a sua vida pelos pecadores. E eu, como pecador, preciso de salvação. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo dar a sua vida pelos pecadores e Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Eu aceito a Cristo como meu Senhor
e como meu Salvador. Perdoa-me, Senhor, todos os meus pecados. Limpa-me no sangue que Jesus verteu no Calvário. E dá-me a graça, Senhor, de, nesta marcha, ficar firme, construindo a minha vida na rocha inabalável dos séculos, que é Cristo Jesus. Perdoa, Senhor, e salva este pecador arrependido. Eu te imploro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada e precisa agora de ser alimentado localmente numa igreja evangélica ou onde se ministra um novo nascimento. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.